Bem-vindos ao canal Amazon Futebol FC. Meu nome é Marcelo e hoje, pessoal, a gente vai comentar sobre o clássico carioca entre Vasco versus Flamengo. Mas antes da gente começar a comentar aqui, eu peço o like de vocês para poder me apoiar. Caso seja inscrito, se inscreva no canal e não se esqueça, pessoal, de acionar o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal. E se falando pro pessoal do YouTube, pessoal lá do Facebook, não se esqueça de curtir, tá bom? Aqui o vídeo, curta a nossa página e também não se esqueça de nos seguir, tá bom, pessoal? Esse é lá pro pessoal do Facebook. Então, dito esses recados, pessoal, vamos lá começar a falar sobre o clássico dos milhões que terminou empatado em 0-0. E antes da gente falar do jogo específico, eu tenho que começar falando das polêmicas, né? Primeira coisa, vamos falar sobre o pênalti. Cara, o pênalti foi pênalti? Sim, foi pênalti. Eu sei que teve muita gente aí reclamando, dizendo que não foi pênalti, porque tava falando que foi fora da área, o Arrascaeta se jogou para dentro da área para poder cavar um pênalti, enfim. Eu vi esse tipo de papo. E, cara, se a gente for pegar o replay, principalmente o replay que foi mostrado lá no telão, no momento exato que tem o Arrascaeta pega, corta pra dentro, né? Ele dribla pra dentro da grande área. Obviamente que ele tava fora no começo, obviamente, mas quando ele dribla pra dentro, o jogador do Vasco dá uma espécie de rapa na perna do Arrascaeta, atinge. Dá pra ver perfeitamente que ele atinge a perna do Arrascaeta, no momento de que ele tava já adentrando, já dentro praticamente da área, e atinge ele, então é falta. É falta e como foi dentro da área, então foi pênalti. Dá pra ver claramente. Tanto é que quando você pega o frame correto ali, quando ele atinge o Arrascaeta, o pé do Arrascaeta já estava lá dentro da área. Ele já estava com o pé já dentro da área. Então, pênalti, claro. Não tem o que discutir, foi pênalti. Ok. Outra polêmica. É a questão do Léo Jardim. Cara, é incrível como as pessoas pegam... assim, sinceramente falando, às vezes pegam uma coisa para poder justificar o erro, sabe? Assim, cara... O Léo Jardim, ele deu uma adiantada assim. Porque assim, a regra é clara, como já dizia, né, o ex-comentarista de arbitragem, o Arnaldo César Coelho, né? Então a regra é clara. O goleiro, ele pode ter um pé em cima da linha e o outro fora. Pode. Agora, ele não pode ter os dois. Pode manter um fora, enquanto o outro tá ali em cima da linha. Agora, se ele tá com os dois fora, então é ilegal. Então, o que deveria ser feito? Ter sido revisto o lance e ter voltado com a compensação de penalidade. Pronto, é regra, pessoal. Agora tem gente inventando 3D, não sei o que, para poder justificar o erro, porque não se adiantou, não sei o que. Cara, é bizarro. Eu já vi muita brincadeira, eu sei que torcedor do time rival, assim, fica às vezes zoando, fica coisa, mas, cara, vocês ficam justificando um erro, porque se esse erro hoje é a favor do seu time, amanhã pode ser contra. Entendeu? Porque a arbitragem aqui no Brasil é ruim. É ruim. Mesmo utilizando o VAR. É ruim. Então pode ser para um lado como para o outro. Não tem um lado que sempre vai se favorecer. Vai ser hoje o teu lado que vai ser favorecido e amanhã pode ser o teu lado que vai ser desfavorecido. Então a gente tem que priorizar o acerto desses caras. Tem que ser cobrado o acerto. Porque quando a gente fica justificando o erro do árbitro, a gente só está dando margem para poder continuar a errar. A gente tem que pegar e cobrar deles uma melhor arbitragem, para poder assim ficar garantido o espetáculo. Porque, como eu falei, isso até no nosso giro de notícia, cara, é o seguinte, a arbitragem brasileira é horrível mesmo. Então, a gente tem que pegar e tem que lutar por uma melhor arbitragem. Porque teve questão de polêmica, porque agora, nos jogos dos grandes do Rio, eles vão ter que, vão lá, pode escolher o árbitro, se os dois entrarem em concordância, vai ser o árbitro da partida, enfim. Mas, cara, nada disso exclui que não vai ter erro de arbitragem. Os dois lados vão reclamar. É incrível. Então, assim, a arbitragem, eu tô cansado de falar de arbitragem, sabe? É sempre chato, porque em vez de a gente falar do jogo em si, a gente perde algum tempo falando sobre a arbitragem. Todo jogo é isso. Todo jogo tem um lance polêmico, todo jogo tem um lance em que o árbitro erra. Às vezes esse erro pode ser crucial para uma vitória ou para uma derrota de um time, então é complicado. A arbitragem realmente é muito ruim. Tá, vamos falar também sobre o Gabigol, antes de falar da partida em si. Cara, o Gabigol tá numa péssima fase mesmo. Cara, outro pênalti que ele cobrou foi ridículo. Eu até apareci na narração. Foi ridículo. Porque assim, o Gabigol, ele tem como um dos seus principais fundamentos a cobrança de penalidade. Ele é perito nisso.
Tanto é que ele era dito como um dos melhores cobradores de pênaltis que tá do mundo, né? Não só do Brasil, mas do mundo. Mas, cara, ele tá numa fase tão ruim, tão péssima, sabe? Que parece que nada que ele tenta, sabe, dá certo. E, cara, ontem ele jogou, mais uma vez, ele tentou, sabe, até arriscou de fora da área um chute ali, passou ali até que com um certo perigo ali no gol do Léo Jardim. Mas, cara, a gente vê que o Gabigol tá muito mal, muito mal. Tá longe de ser aquele Gabigol de 2019, até meados de 2021 ali, que ele jogou bem. Em 2022, apesar de já tá numa decadência, mas ainda arranjou alguma coisa ali, ainda foi importante, né, para as conquistas do Flamengo. Mas, cara, sinceramente falando, esse Gabigol do ano passado e desse ano realmente é irreconhecível mesmo. E ontem, cara, como eu falei, um dos fundamentos que ele mais sabe é perito. E, sabe, cobrou com uma displicência, sabe? Cobrou fraco, praticamente recuou a bola pro Léo Jardim. Que obviamente também teve os seus méritos, sim. Não, a gente não pode dizer, não foi mérito do goleiro. Não, foi mérito do goleiro. Porque o Léo Jardim, ele foi esperto. Porque assim, todo mundo já sabe como que o Gabigol vai cobrar um pênalti. Isso é prático, porque com certeza os goleiros olham o modo como ele vai até a bola, como ele faz toda aquela espécie de finta ali pra poder enganar o goleiro. Então, os caras já param pra prestar atenção nisso. E o Léo Jardim não caiu do Gabigol. Ele esperou até o último segundo a cobrança do Gabigol e foi no canto certo. Obviamente, se ele tivesse escolhido o outro lado, tinha sido gol. Mas ele foi esperto. Esperou a cobrança e pulou lá e fez a defesa. Então, méritos do Léo Jardim. E também fez uma parte até que boa, né, ontem. E, cara, como eu falei, o Gabigol tem toda uma habilidade de chegar a fazer. E ontem, eu reparei que ontem ele tava meio desconcentrado, né? Ele fugiu um pouco das características de bater, assim, na coisa de pênalti. Não sei se foi minha impressão, mas quando eu tava vendo, assim, eu notei que ele tava um pouco diferente. E, cara, se ele vê, por exemplo, ele tá ali, porque faz toda uma caminhada, pra poder, ele espera o goleiro se deslocar por alguma direção, aí ele bate. Porque quando o goleiro cai na dele, ele pega e desloca o goleiro e faz o gol. No caso, o pênalti. E ontem, ele vendo que o Léo Jardim não estava caindo na dele, depois de ter colocado um pouco mais de força na bola. Ou tentado realmente ir para o outro lado, chutar um pouco mais forte para a bola ir mais acima, enfim. Mas não. Praticamente deu um petereco na bola e recuou a bola lá pro Léo Jardim, que fez uma boa defesa, salvou o time do Vasco. E seria, se o Vasco tivesse pegado um gol, né? Aquele gol de pênalti, seria complicado pro Vasco reagir na partida. Então, méritos do Léo Jardim. Mas assim, cara, eu digo uma coisa. O Gabigol, ele tá jogando muito mal. Ele tá aí ainda com impasse na questão da renovação dele. Não sabe se vai renovar, se não vai renovar. Eu, sinceramente, minha opinião, eu não renovaria com o Gabigol. Eu sei muito bem que o torcedor do Flamengo tem grande gratidão pro Gabigol. Por tudo que ele fez no passado. Deu o título da Libertadores depois de 38 anos pro Flamengo. Foi um jogador crucial também no título de 2022 da Libertadores. Também foi muito importante no título brasileiro e por aí vai. Mas, cara, futebol é momento. Eu sempre repito isso no canal. Futebol é momento. O que você fez no passado, ficou no passado. O que importa é agora. Então o jogador de futebol tem que perceber o seguinte. É que, como futebol é momento, se o teu momento é bom, você tá no auge, você tá no topo. Se o teu momento é ruim, você cai. Você não vai ficar mais no auge. Mas eu ganhei isso e aquilo. Não importa. Não importa o que você ganhou. Importa o que você está fazendo no presente momento. Então, no presente momento do Gabigol, ele não tá ajudando nada. E como tem aquele ditado, muito ajuda quem não atrapalha. E nesse exato momento, o Gabigol tá atrapalhando essa equipe. Essa é a verdade. Eu sei que uma coisa é gratidão. Gratidão por tudo que o jogador fez. Outra coisa é você pegar, verificar como é que o jogador tá jogando e criticar quando é realmente preciso de criticar. Porque se você ficar o tempo todo passando a mão na cabeça do jogador, ele vai ficar acomodado. Vai ficar acomodado. Como muitos no elenco do Flamengo estavam acomodados. Por quê? Porque achava que por ter conquistado tudo, ninguém tinha a coragem de criticar eles. Porque nós somos campeões da Libertadores, somos campeões brasileiros, somos campeões da Copa do Brasil. Então ninguém tinha o direito de criticá-los. E não é bem assim. Quando tá jogando ruim, tem que ser criticado. Isso vale para todos os jogadores de qualquer time brasileiro. Futebol não é comodismo. Você tem que entender que o tempo todo você tem que lutar para se manter no auge. É difícil se manter no auge? Sim, é difícil. Se manter no topo é difícil. Mas o jogador de futebol, ele tem que se esforçar, tem que mostrar garra, tem que mostrar vontade.
O Gabigol é um cara que, assim, ninguém não pode dizer que ele tem a vontade e tudo mais, porque você percebe que ele corre, que ele se esforça, mas, sabe, parece que caiu muito o futebol do Gabigol. Muito. Desde quando ele pegou a camisa 10 do Flamengo, eu não sei o que aconteceu. Acho que ele pensa que é meia, que ele é um jogador de armação, enfim. Porque desde que ele pegou a camisa 10, ele não tem sido o mesmo, sabe? Não tem sido aquele atacante lá dentro da área, mas muitas vezes ele volta ali pro meio de campo para poder pegar a bola. O que foge das características dele. Porque ele é lá do ataque. Ele não é meio campista. E ele não tem um passe bom. O Gabigol é o tipo de cara que é finalizador. Era, né? Tanto é que aquele gol que ele perdeu contra o Léo Jardim, né? Ele ficou kkk com o Léo Jardim. Se fosse o Gabigol do tempo, sabe, de outros tempos, tempo passado, ele tinha feito o gol. Ele ficou kkk com o Léo Jardim. Eu sei que eu tinha assinado um impedimento, que não tava, tá bom? Deixar bem claro que não tava impedido. O Gabigol estava atrás do zagueiro da equipe do Vasco da Gama. Então, se ele tivesse feito o gol, aí o VAR ia revisar e ia ter marcado o gol. Então, qual é a função dele? Pega e faz o gol. Mas não, ele pegou a bola ali, cacacou, deu tempo de pensar o que ele ia fazer. O que ele fez? Deu um petereco no meio de um chute, uma chapada de bola fraco que o Jardim foi lá e defendeu com o pé. Então, o Gabigol tá muito ruim. E eu, sinceramente, eu não renovaria com o Gabigol. Como falei, eu já repeti isso, eu já vinha fazendo alguns vídeos sobre o Flamengo há algum tempo. Cara, o torcedor do Flamengo tem que parar de ficar, sabe, hidratando muito alguns jogadores. Tem que entender o seguinte: o ciclo do jogador, hoje em dia, é que ele não passe tanto tempo no clube. Então, por exemplo, o Gabigol. Se ele precisar se transferir para outra equipe, que ele vá nesse exato momento, porque ele não está ajudando o time do Flamengo. Obviamente que a torcida tem que ser grata por tudo que ele fez, sim, porque ele foi um jogador muito importante para o Flamengo, mas, cara, não pode ficar o tempo todo ali, o Gabigol ali, sabe, ele vai se aposentar no Flamengo, jogando o que ele tá jogando, não dá. Tem que trazer outros jogadores com mais vontade, com mais garra, que queiram conquistar coisas, sabe? Esses jogadores já estão muito acomodados, já conquistaram tudo, ou quase tudo que podiam conquistar. Totalmente o Mundial de Clubes. Então, não dá para ficar, sabe, achando, não vamos se desfazer de tal jogador porque ele é ídolo, porque isso, aquilo. Não dá, pessoal. Eu sempre falei isso. O Flamengo precisa de renovação. O Flamengo precisa trazer gente nova. Tirar quem você vê que não tá mais jogando bola e trazer gente nova para poder pegar e tentar dar uma oxigenada nessa equipe. Fazer uma nova vontade. Porque tá faltando isso pro Flamengo. Como esse fez alguns jogadores, inclusive eu pensava, Cristiano, poxa, não deveria ter saído o Everton Ribeiro. Mas, cara, é aquela coisa. Aí é culpa da diretoria do Flamengo. Sai o Everton Ribeiro e a diretoria tinha que buscar alguém para ficar no lugar dele. Então é isso que eles devem fazer. Procurar um substituto à altura. Para poder, aí sim, vale a pena a venda dele. Essa é a questão. Então é preciso ter renovação. Todos os times se renovam. E por isso que às vezes estão, por exemplo, o Palmeiras é um exemplo disso. O Palmeiras, por exemplo, o Davidson fez um gol importante, fez o gol do título do Palmeiras em cima do Flamengo. Ele ficou? Não, porque eles viram que tecnicamente o Davidson não ia ser útil para a equipe. Porque é um jogador que, como falei, é flocóito, gosta de ficar ali mexendo, né, encrencando principalmente com o Flamengo, né? Mas, cara, tecnicamente ele já não combinava com aquela equipe. Precisa evoluir. Então, isso que o torcedor do Flamengo deve fazer. Também tem que se desligar um pouco desses jogadores. Obviamente não esquecendo tudo que eles fizeram para a equipe. Mas futebol é momento. Vocês estão ruins, então não vai. Então, sinceramente, para mim, eu não renovaria com o Gabigol. Procuraria outro atacante no mercado, outro atacante com mais qualidade. Porque tem. Só que o problema da diretoria do Flamengo é que, cara, os caras parecem que não sei o que fazem. Esses olheiros que tem por aí, não sei o que fazem. Que não estão, sabe, minando ali o mercado para poder não ir para cima e tentar contratar alguém. O Flamengo é muito lento no mercado para poder contratar alguém. Enquanto todo mundo está contratando jogadores até bons aí no mercado, o Flamengo está aí, parado. Deu uma movimentadazinha aí nesse começo do ano, porque o ano passado foi um fracasso. Aí, para dar alguma resposta à torcida, principalmente ali o pessoal ali que vota, eles pegaram e contratou o De La Cruz, não vinha. Mas é muito pouco ainda, é muito pouco. E o Flamengo ainda tem deficiências claras. E ontem foi mostrado isso, o Flamengo tem muitas deficiências ainda. E vamos lá comentar sobre o jogo. Comentei demais sobre o Gabigol. Então, vamos assim. Começando a falar do jogo, agora de fato certo. Falando um comentário que eu ouvi, né, que eu achei interessante. E eu também tive essa noção.
é que, aí vai pros dois, parecia que Vasco e Flamengo ainda estavam em 2023. Porque não mudaram. Parece que o mesmo jeito do Vasco jogar e do Flamengo é o mesmo do ano passado. O Vasco, cara, o primeiro tempo do Vasco, o time foi medroso em algum momento, porque ficou muito recuado, deu a posse de bola pro Flamengo. Se realmente fosse um time mais assim agressivo, um time realmente que batesse pra frente, chutasse em gol e tudo mais, o Vasco poderia ter saído perdendo o primeiro tempo. Eu sei que o Vasco teve, sim, momentos de perigo, inclusive foi mais perigoso do que o Flamengo no jogo. Sim. Tanto que talvez a maior chance que teve da partida foi justamente do Vasco. O Vasco teve uma cabeçada perigosa pro Vegete e depois disso teve aquele lance, né? Que o Léo Pereira salvou em cima da linha. Foi inacreditável aquele lance. Foi incrível como foi a capacidade do Léo Pereira de pensar rápido, de perceber que o Rossi não ia chegar na boia e se jogar na boia de forma magistral e impedir o gol do Vasco. Foi incrível aquele lance. Realmente foi incrível. Então, o primeiro tempo do Vasco, o Vasco poderia ter saído um pouco, se arriscado um pouquinho. Eu senti que o Vasco estava muito recuado. Tinha essa capacidade de pressionar mais o Flamengo. Como foi no segundo tempo. No segundo tempo, quando o Vasco realmente foi para cima do Flamengo, criou perigo pro Flamengo. Porque não sentiu medo, foi para cima. E isso que o torcedor do Vasco quer, o time realmente indo para cima, com vontade, com garra. Porque o Vasco, contra o Nova Iguaçu, também ficou ali meio apático na partida. Só que encontrou uma equipe, no caso do Nova Iguaçu, que agrediu. Não sentiu medo do Vasco. Agrediu e foi para cima. Sentiu que poderia vencer o Vasco e venceu. Então, esse que é o detalhe. Então, o Vasco não pode simplesmente pegar e também não pode ir de frente, se jogar de qualquer maneira e deixar tudo ali aberto para poder a equipe do Flamengo pegar e se aproveitar, né? Mas poderia ter sido um pouco mais corajoso no primeiro tempo, como foi no segundo tempo. O segundo tempo do Vasco foi bom. Teve um momento que o Vasco pressionou demais o Flamengo e criou uma certa pressão e poderia ter saído com a vitória, que teve aquele lance inacreditável do Vegete. Eu falei do Gabigol, mas, cara, o Vegete não pode perder um gol daquele ali. Não pode. Ele teve duas chances para fazer o gol. Uma em que o Léo Pereira novamente salvou em cima da linha. Também outro lance inacreditável do Léo Pereira, que foi o jogador da partida. E quando voltou a bola, ele chutou, voltou, bateu, ficou um rebate ali nos jogadores do Flamengo e voltou para ele novamente. Aí não tinha ninguém. Isso era ele empurrar pro fundo das redes. Vai pegar e chutar, sei lá, meia força já fazer o gol. Mas aí ele, sei lá o que ele tentou fazer, chutou meio mascado, meio, sabe, ele raspou na bola e a bola acabou, sabe, sendo amortecida para o Rossi se recuperar e fazer a defesa. Mas ele poderia ter feito o gol, sabe? Faltou um pouco, não sei que, calma, concentração, não sei se ficou tão assim, garantido que ia fazer o gol, que acabou sendo um pouco displicente na jogada. Mas, cara, atacante não pode perder um tipo de gol. Não pode. E olha que eu considero o Vegete um bom atacante. É um cara que realmente, quando tem a oportunidade de fazer o gol, ele faz. Ele teve boas oportunidades ontem de fazer um gol. Mas essa daí foi inacreditável, sabe? Se vocês verem aí no replay, eu acho que você já deve ter acompanhado, cara, é inacreditável. A sociedade deve estar até hoje pensando como é que o Vegete perdeu esse gol. Poderia ser o gol da vitória para cima do Flamengo. Então, o Vasco precisa também encarar um pouco assim, de frente o seu adversário. Entendeu? E teve lá também algumas reclamações de parte do torcedor por conta da escolha do Ramon Dias. E o torcedor está começando a reclamar de algumas escolhas ali em que ele mexe na equipe. Mas, cara, o Vasco, assim, no segundo tempo até que jogou bem. Eu gostei do Vasco no segundo tempo. O primeiro tempo foi bem, assim, bem abaixo o Vasco. Agora no segundo tempo até que a equipe ainda pressionou bastante o Flamengo. Então, assim, mas mesmo assim, a impressão que ainda dá é que o Vasco é aquele mesmo do ano passado. Não teve mais certa evolução do Vasco, entendeu? A impressão justamente é essa, que é o mesmo Vasco do ano passado. Que tem seus méritos, sim, principalmente naquela arrancada para poder fugir do rebaixamento, mas também ainda é uma equipe ainda muito frágil. Muito frágil. Porque o Flamengo também teve boas oportunidades ontem na partida. O Flamengo, se tivesse um pouco mais de competência, tinha saído com uma vitória, principalmente no lance do pênalti, né? Foi pênalti, já comentei sobre isso. Então, o Vasco ainda continua errando muito, principalmente no setor defensivo. Eu não sei com esses reforços todos aí que o Vasco está contratando, talvez o time dê uma encorpada e consiga amenizar alguns desses defeitos. Mas ainda continua sendo uma equipe frágil. Continua. E o Flamengo, né, cara? O Flamengo continua a mesma coisa. O Flamengo parece que tem medo de chutar de fora da área. Como eu falei, o único chute de fora da área que eu vi assim, mais perigoso foi do Gabigol. Que pegou a bola e arriscou.
Mas o Flamengo fica toca pra cá, toca pra cá, toca pra lá, enfim. Fica aquele toca, toca lá e não faz nada. E ontem teve a posse de bola, o Flamengo teve mais posse de bola com o Vasco, mas, cara, faltou chutar. E ontem também uma coisa também que eu vi muita gente comentando é que o Flamengo tava com muito precisionismo ali. Queria fazer jogada de calcanhar, de letra e tudo mais. Cara, faz o simples. Faz o feijão com arroz. Não faz gol bonito e gol feio, faz um ponto, né? Um gol. Pronto. Se o gol bonito vai ser 2 gols, 3 gols, beleza, você arriscaria fazer uma jogada bonita. Mas não. O gol bonito e o gol feio é a mesma coisa. Então tem muito dessa coisa. Muito preciosismo. E isso acabava desperdiçando o ataque por conta desse preciosismo. O Gerson fazia, muitas vezes o Pedro fazia. E às vezes, cara, fazia o simples, tocava simples. E pronto. Resolvia a parada. Então o Flamengo continua com esse mesmo problema também de ficar toca pra cá, toca pra lá. E não agride, não chuta de fora. O tempo do Flamengo foi meio morno, assim. Teve boas oportunidades, também teve algumas oportunidades perdidas apenas. Tem uma cabeça aí do. Acho que foi do Fabrício Bruno, cara, ele tava livre. Teve um cruzamento pra grande área, né? Depois do escanteio. Ele subiu livre, não tinha marcação, não. Dava pra escolher o canto. Mas ele cabeçou tão errado que passou por cima. Teve também uma jogada também que eu esqueci de comentar no pós-jogo, né? Que, cara, o Cebolinha quase faz um golaço, né? Ele pegou a bola lá do campo de defesa, praticamente perto ali do círculo central e chutou. Ele percebeu que o Léo Jardim estava adiantado e chutou. E quase que encobre o Léo Jardim. Só que o Léo Jardim percebeu, né? E correu e deu tempo, porque ele ainda estava perto, ele estava tão adiantado assim, né? E a batida foi muito de longe. Então deu tempo dele se recuperar. Mas se ele fizesse esse gol, seria um gol antológico, hein? Enfim, aí o segundo tempo do Flamengo, o Flamengo também. O Flamengo ficou meio assim morno no começo do segundo tempo, parecia muito o primeiro tempo. O Flamengo depois deu uma animada, foi assim pra cima, tudo mais, criou algumas chances, mas também deu muito espaço pro Vasco. E, cara, o setor do Flamengo ontem falhou demais. E aí também eu tenho que entrar numa questão do Rossi. Cara, o Rossi é um goleiro que, sinceramente falando, não passa tanta confiança. Tem momentos que ele vai bem, que ele defende, salva o time do Flamengo, ok. Mas, cara, ontem ele deu uma paçocada, sabe? Esse lance do Vegete foi culpa dele, porque ele foi catando borboleta. Pelo cruzamento, ele ficou, sabe, catando a bola ali e passou direto da bola. Tipo, perdeu tempo de saída. Isso daí é um defeito que muita gente já falava que o Rossi tinha. Ele parece que ele é um bom goleiro, o pessoal fala que ele é um bom goleiro, mas ele perde um pouco do tempo, né? Ele não tem aquele tempo de saída na bola. Então isso acaba sendo um pouco perigoso, né? Ali, principalmente o setor de defesa também, que é frágil, cara. Ontem o Del Piero foi o melhor jogador em campo, porque ele salvou mesmo o Flamengo. Salvou mesmo, porque se dependesse de todo o sistema defensivo do Flamengo, ele tava lascado. Porque o Del Piero foi, sabe, já era o último homem. Mas teve muita falha defensiva do Flamengo ontem. E lances bizarros. Então, isso é que é o ponto. Cara, a diretora do Flamengo não olha esses pontos, principalmente lateral, cara. Lateral o Flamengo precisa urgentemente. Tem um Vinha ali pra lateral esquerda, mas também precisa de lateral direito. Então já é pros caras já ter vasculhado o mercado para poder encontrar bons jogadores. Porque, não precisa ser europeu, não precisa ir lá na Europa procurar bons jogadores. Também tem aqui no mercado sul-americano. Como é que as outras equipes conseguem achar bons laterais, bons jogadores aqui sul-americanos e o Flamengo não consegue? Mas é por muito porque é muito jogador de grife, porque é jogador europeu e tudo mais, e acaba indo nessas negociações frustradas, né? Porque fica tentando 3 meses para encontrar um jogador, aí fica difícil. Então, o Flamengo tem muitos defeitos ainda que somente com contratação é que pode. O Flamengo tá vendendo muito, inclusive tá até vendendo agora o Mateuzinho, mas também tem que repor. Como foi no caso do Everton Ribeiro, beleza, o Everton Ribeiro já tá um jogador já que não tava rendendo mais, beleza. Se quiser vender, vende, mas traga alguém que seja do mesmo nível, no mesmo nível, digo, quando o Everton Ribeiro estava bem no Flamengo, ou melhor. Então traga um jogador que seja para substituir aquela posição que você está vendendo o jogador. Agora não, vende e deixa uma lacuna. Aí o que faz? Fica improvisando. Ontem o Flamengo improvisou o Varela como lateral esquerdo. O Varela não é daquela posição. Aí os caras ficam criticando, o Varela, mas o cara tá fora de posição. Então ficam inventando, porque não tem jogador ali à altura para poder, sabe, substituir. Então esse é o problema do Flamengo. Vender demais e não comprar, sabe? E a equipe precisa. É uma temporada
que o torcedor do Flamengo vai ficar de olho, porque ano passado foi vergonhoso. Então a diretoria tem que abrir o olho, tem que contratar, tem que abrir o cofre. E não precisa ser jogador de grife. Tem bons jogadores aqui sul-americanos. Só basta vasculhar. Tem um mercado aí, tem os jogadores argentinos disputando o campeonato argentino, que pode muito bem reforçar o Flamengo. Pode. Agora, só que é jogador de grife, aí fica difícil, né? Aí perde muito tempo negociando e, como você vê, já passou a janela de transferência. Então é complicado. Então, assim, foi um clássico, sinceramente, que o primeiro tempo foi meio morno, assim, não teve grandes emoções. O segundo tempo foi mais animado, né? Na reta final, principalmente, o segundo tempo foi bem animado. E, sinceramente falando, eu acho que o empate foi bem, né? Foi bom para as duas equipes, já que as duas também perderam lances inacreditáveis. O Vasco perdeu uma lance inacreditável com o Vegete e o Flamengo perdeu uma penalidade máxima com o Gabigol. O Flamengo vai voltar a campo, né? Esse meio de semana contra o Botafogo, novamente um clássico. Então o Flamengo precisa mostrar trabalho, porque a torcida está desconfiada, porque realmente não viu ainda nada de evolução nessa equipe. E o Tite também está sendo meio teimoso, né? E só para encerrar, né? A questão do Flamengo. Cara, cadê o Matheus Gonçalves? O cara voltou, tava arrebentando aí no Bragantino. E cadê o cara? Não botou mais ele em campo? Colocar ele faltando 1 minuto para terminar a partida? Testa um menino. Testa um menino. Talvez ele possa ser uma solução caseira que o Flamengo precise. Então testa o cara. Tá no elenco, então testa o cara. Agora o problema é que, sabe, não dá oportunidade pros jogadores ali. Aí o que faz? Empréstimo, vende. Aí que se aproveita são os outros clubes. Enfim. Mas assim, também, no caso do Vasco, cara, o Vasco também precisa abrir o olho. Eu também, como eu falei, eu não vi ainda nada de evolução do Vasco. O Vasco tá contratando. Mas uma coisa que eu vi notando do Vasco é que o Vasco depende demais mesmo do Payet. Sabe? Depende demais. Porque parece que o Payet é o cérebro da equipe. Sabe? Porque se não for o Payet ali pra poder organizar esse meio de campo do Vasco, o tipo esse não tem criatividade. É incrível. Isso se demonstrou lá quando o Nova Iguaçu. Em que a equipe foi zero mesmo criatividade. Então o Vasco também não pode só depender do Payet. O Payet, ele é um jogador bom, jogador que tem uma certa habilidade, ele é bom na boa parada, mas é um jogador que já tem uma idade, ele não vai poder disputar. Sabe o que me lembra, sinceramente falando, esse caso do Payet? O caso do Nenê. O Vasco dependia muito do Nenê para poder, sabe, criar alguma coisa. Quando o Nenê tava ruim, o Vasco também tava ruim. A mesma coisa agora. O Vasco parece que quando o Payet tá ruim, aí o Vasco também não consegue criar nada. E o Vasco contrata um monte de gente, parece que não tem solução. Um ataque até que ainda teve por conta do Vegete. O Vegete ali conseguiu ainda trazer uma certa confiança ali no ataque. Mas mesmo assim o Vegete também... não espere o Vegete que seja um Messi. Ele é um centroavante, né? Um cara que fica na frente ali esperando a bola chegar nele. Mas é um jogador que, sabe, não vai pegar a bola e sair driblando todo mundo. Talvez uma das outra habilidade dele é justamente a cabeçada, né? É um jogador alto, que tem uma boa impulsão e consiga bem, né? Se dar bem na jogada aérea. Mas assim, o Vasco também tem que ver, né? Principalmente alguém ali no meio de campo para poder pegar e, sabe, ficar ali no lugar do Payet quando ele não estiver bem ou quando ele não jogar, né? Vender o Peck estava jogando muito bem ano passado, tanto que foi com um dos jogadores que ajudou demais o Vasco a ficar na Série A. Vamos ver, né? Vamos ver, ele tá contratando aí direto o Vasco. Contratando até os jogadores das equipes, sinceramente, eu desconheço. Nunca ouvi falar. Mas vamos ver, né? A torcida do Vasco espera que a equipe evolua e consiga mostrar um bom futebol. Mostrou ontem até um bom futebol contra o Flamengo, mas assim ainda não foi uma coisa de encher os olhos, dizer, nossa, como o Vasco tá jogando bem. Não é. Parece muito o time do ano passado, que tem momentos bons, mas tem momentos que dá um apagão, entendeu? Então isso daí é algo que preocupa demais aqui a torcida do Vasco. Então é isso, pessoal. Esse foi aqui meus comentários sobre a partida. Digam aqui nos comentários o que vocês acharam da partida entre Flamengo e Vasco. Vocês acham também que o resultado foi justo? Vocês acham que o Flamengo merecia ganhar? Você acha que o Vasco merecia ganhar? Então deixa aí nos comentários também a opinião de vocês sobre a partida, tá bom? Obviamente com o seu devido respeito, sem xingar o coleguinha, tá bom? Mas comentem, tá bom? Que eu quero ler os comentários de vocês. Tá bom, pessoal? Então é isso. Muito obrigado a todo mundo que esteve presente aqui comigo. Não se esqueçam, tá bom, pessoal? Pessoal do YouTube, deixa o like aqui para poder me apoiar, tá bom?
se inscrever no canal. A gente tem uma meta aqui de chegar a 500 inscritos aqui no canal, tá bom, pessoal? Então conto com o apoio de vocês para poder a gente chegar a essa meta de 500 inscritos, tá bom? Mês passado a gente completou 1 ano de existência aqui no canal Amazon Futebol FC aqui no YouTube, então eu peço esse apoio de vocês. Então deixa o like, se inscreva no canal caso não seja inscrito e também não esqueça de acionar o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Tá bom, pessoal? E o pessoal do Facebook, tá bom? A gente tem nossa página lá no Facebook. Curta nosso vídeo, tá bom? Curta também aqui a nossa página e também não se esqueça de nos seguir lá pelo Facebook. Tá bom, pessoal? Então é isso. Muito obrigado por tudo. Vejo vocês no próximo vídeo. Então, até uma próxima!